Olá! A guerra urbana resolve a problemática do tráfico de drogas? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual Marco Tulizanini, especialista em segurança pública, professor da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, e desde 2018 coordena o MBA em Segurança Pública realizado pelo IDE-FGV. E Maria Isabel McDowell Couto, doutora, mestra em Sociologia e diretora de programas do Instituto Fogo Cruzado. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Maria Isabel, muito obrigado pela presença, é um prazer enorme te receber aqui. Obrigada a você, Ricardo, é um prazer estar aqui também. Marco, uma honra te receber, muitíssimo obrigado aí pela participação. Eu que te agradeço, Ricardo. Prazer estar aqui junto com vocês. Então, vou começar então com a indagação do tema do programa, né? Essa guerra urbana que a gente vive no Rio de Janeiro, principalmente, ela resolve essa problemática que é o tráfico de drogas? Não, obviamente que não. A história do Rio de Janeiro acho que demonstra isso, né? A gente lida com questões relacionadas à insegurança, relacionadas, mas não apenas ao comércio ilegal de drogas e de armas, no estado do Rio de Janeiro há décadas. Há décadas as políticas são parecidas, elas não são iguais, mas elas estão, em geral, conectadas e dentro de uma mesma linha argumentativa, e há décadas o problema não só permanece, como em muitos momentos cresce. Existem inúmeras pesquisas que mostram que a gente vive no Rio de Janeiro momentos de crescimento e depois de estagnação em patamares altos de questões relacionadas à violência armada e insegurança. Então, o que acho que fica claro é que a atual política de segurança ela não ajuda a resolver o problema do tráfico de drogas. Concordo um pouco com a Maria Isabel, Ricardo. O que nós temos no Rio de Janeiro, vamos entender esse grande contexto que é o Rio de Janeiro, né? E o que são as políticas públicas que têm se desenvolvido para dar conta desse problema da segurança pública. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade que tem em várias comunidades a presença de traficantes, de grupos de traficantes, 3, 4 grupos aí, Comando Vermelho, Terceiro Comando, e ADA, e temos ainda aquelas comunidades que são tomadas pelas milícias. Então existe hoje uma disputa de território, uma disputa por território e por vantagem, né? E essa disputa entre essas facções já é para nós um peso muito grande. E existe ainda a necessidade de recuperar esses territórios, porque o que nós estamos vivendo hoje no Rio é uma cidade em que o Estado não entra em uma série de comunidades. E não entrando, cada vez mais essas comunidades vão se afastando daquilo que é próprio, né, dos direitos de cidadania, que é você ter serviços públicos e a assistência do Estado. Então, essa contínua violência urbana que nós temos acompanhado ao longo dos anos em séries históricas, na realidade, ela indica a ausência de políticas públicas efetivas de longo prazo. Porque esse problema ele não vai se resolver no próximo governo nem no outro governo. Ele vai se resolver com políticas públicas de longo prazo. E o que a gente vê, na realidade, são governos que assumem, né, o poder durante um período e não conseguem lidar com essa, ou talvez não tenham nem incentivo para definir políticas públicas de longo prazo. Porque o problema da segurança é um problema muito maior do que simplesmente o enfrentamento de facções ou o cumprimento de mandatos e prisões, como a gente tem acontecido. Isso tem um peso enorme, tanto para o Estado,
né, para a polícia, por exemplo. Hoje nós estamos brutalizando esse indivíduo que escolhe a carreira da segurança pública. Necessariamente ele vive um ambiente muito insalubre, muito desafiador, onde tem que sobreviver esse ambiente. Por outro lado, as comunidades têm sofrido bastante, né? São comunidades em que, preferencialmente, né, esses grupos criminosos vão para lá porque é um ambiente muito propício para você se esconder e ter a sua atividade criminosa preservada. A impressão que eu tenho é que isso tudo é muito caro em todos os sentidos, né? Caro porque muitas vidas são ceifadas em função dessa política de combate às drogas, né? Tanto de moradores, de criminosos, de policiais. E eu acredito também que é caro, né, monetariamente, que eu acredito que o governo gasta muito dinheiro com essa política, né? Então, assim, é algo que realmente fica difícil da gente entender. A quem interessa essa política? Vocês têm ideia do... Eu queria aproveitar esse gancho e aproveitar um ponto que o Marco Túlio levantou, que é muito importante, que diz respeito a gente delega a discussão sobre segurança pública no Brasil como um todo, mas no Rio de Janeiro especificamente, às polícias. O problema de segurança pública é um problema das polícias e cabe às polícias resolver esse problema. Essa é uma estratégia muito cruel com os policiais, que estão completamente abandonados na linha de frente de uma violência insana e sem sentido. A maior parte dos policiais não tem, por exemplo, apoio psicológico para atuar da forma como eles atuam e acabam se tornando máquinas de matar na rua. E muitas vezes vão ser obrigados a atuar em áreas que são familiares, onde eles conhecem o padeiro, onde eles conhecem o pipoqueiro e têm medo, inclusive, de acabar alvejando pessoas que eles conhecem, que estão na rotina deles. Então, esse é um ponto muito importante. Mas, voltando, quando a gente delega o problema da segurança pública só às polícias, a gente fica fadado ao fracasso e ao gasto de recursos públicos de uma forma que não só não faz sentido, como apenas ajuda a enriquecer determinados grupos, como, por exemplo, quem vende armas no Brasil. As empresas que vendem armas para o Brasil estão enriquecendo aos montes, porque a gente tem uma escalada armamentista, um descontrole da circulação de armas que favorece esses grupos, mas não favorece a obtenção de segurança pública. Então, ao longo dos anos, como que a gente escolheu trabalhar com segurança pública? Ao invés de pensar em políticas de prevenção, como chamou a atenção Marco Túlio, pensando no desenvolvimento econômico de áreas que são pauperizadas, né, que são pobres das nossas cidades, pensando no desenvolvimento criativo dos jovens, enfim, pensando numa série de questões que estão relacionadas com o desenvolvimento social de todos os espaços da metrópole do Rio de Janeiro, e não apenas da Zona Sul ou do centro da cidade, da capital e de Niterói, o que a gente tem como resultado? A gente tem como resultado que em bolsões de pobreza se acumulam taxas de crimes altos, e a resposta é levar a polícia para esses espaços, e não levar opções para esses espaços. E o que a gente consegue com isso? Infelizmente, só o aumento da violência armada. Os dados do Fogo Cruzado mostram que no Rio de Janeiro, as polícias, elas são responsáveis por mais ou menos 30% dos tiroteios que acontecem na região metropolitana do Rio de Janeiro. É um dado alto, mas, obviamente, ele mostra que o problema é maior. Mas se as polícias são responsáveis por 30% dos tiroteios, elas são responsáveis por mais ou menos 70% das pessoas baleadas nesses tiroteios. Então, isso mostra um duplo papel que a gente está combatendo violência com mais violência, sem conseguir diminuir a violência, porque esse não é o resultado, e a gente está transformando, infelizmente, as nossas polícias, que deveriam proteger a população e se sentir valorizadas pela população por protegerem ela, numa ameaça à vida da população. Isso transforma o trabalho dos policiais num trabalho mais insalubre que provavelmente a gente tem na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pois é, e a gente tem um dado, né, que em 2020
teve um aumento de 90%, né, no número de novos registros de armas de fogo, né? Ou seja, mais gente armada, né? Isso que é registrado aqui, o que é conseguida de maneira legal. Mas, ou seja, se a gente for colocar isso no âmbito da ilegalidade, a gente não tem noção de quantas pessoas estão armadas hoje no Brasil. E isso realmente acho que é um fator bastante complicado nesse cenário que a gente vive, né? O que você acha, Marco? Olha, Ricardo, eu acho que o Rio tem que ser tratado como um caso à parte. Tá? É claro que ele tem muita similaridade com o que está acontecendo no Brasil inteiro, em São Paulo, coisa e tal, mas aqui o crime ele tem um perfil, uma geografia bem distinta. O que acontece é o seguinte, a segurança pública foi atribuída aos estados. Os estados têm que lidar com isso. Então, quando você olha para o Rio de Janeiro, da onde vem a arma e a droga? Não são fabricados aqui, elas estão passando nas fronteiras, tá? Então há uma omissão, ou uma falha de um aparato de segurança nacional que permite que essa droga e essa arma entrem no Rio de Janeiro e entrem dentro das comunidades, né? Aí você tem essa situação e tem uma situação de uma polícia estadual, né? A polícia civil e militar tendo que lidar com essa tremenda guerra, porque quando você tem aqui um registro, como nós já tivemos, de policiais mortos no Rio de Janeiro, coisa assim de 100 e poucos policiais mortos no Rio de Janeiro, quando a gente fala isso para uma polícia lá nos Estados Unidos, ou qualquer polícia no mundo inteiro, isso é um absurdo. A gente aprendeu a conviver com absurdos. E a gente, de certa forma, se inebriou desse ambiente, entendeu? Aprendeu a naturalizar isso, Naturalizamos o intolerável, naturalizamos aquilo que é intolerável, naturalizamos aquilo que é inaceitável. Então, existe uma certa banalização do que está acontecendo no Rio de Janeiro, uma certa omissão da esfera federal, porque existe uma entrada de arma e droga no Rio de Janeiro que não deveria existir. Como é que a gente começa a trabalhar de maneira séria? Porque se eu pegar aqui o histórico de 2018, 19 e 20, eu não posso dizer que o governo atual está fazendo um trabalho ruim, porque houve queda de 17% no número de homicídios, né, de homicídios, mortes de policial, roubo de latrocínio e tudo mais. Houve redução de 31% em mortes por intervenção de polícia. Tá? Então, assim, se eu pegar, mas é aquilo que a Maria Isabel falou, que é uma curva que sobe e desce, que sobe e que desce. Se você pegar historicamente os últimos 20 anos, você tem uma gestão que melhora esses indicadores, mas eles estão fixados num patamar que já é inaceitável. Você está entendendo? Nós estamos aqui dizendo a gestão está melhorando, mas está muito aquém ainda daquilo que a gente gostaria de ver implementado. O que a gente gostaria de ver implementado é a inteligência. A inteligência somada à tecnologia, somada a um projeto de médio e longo prazo, que a gente consiga lidar com isso. Você acha que não há um interesse de fazer uma política séria realmente de combate às drogas no Rio de Janeiro? Eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, que a gente vai ter que fazer um intervalo agora, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente, porque o grupo só está ficando cada vez melhor. Que se a polícia não agir, ou você vai ter uma briga entre facções e uma comunidade no meio sofrendo esse sequestro, né, dos interesses da comunidade, e os efeitos colaterais sempre são muito ruins.